177. Viver em outro mundo. Capítulo 1007. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado nó sublinhado Zawai encarou. Ele não esperava que a Dizon tomasse a iniciativa de fazer essa pergunta. No entanto, Zawai pode ver através da pergunta de Adizon. Seus dois olhos brilharam quando ele disse, por que a pergunta? Você conhece um lixo formidável? Adizon assentiu e disse, conheço, jovem mestre. Mas não sei se ele ainda está lá. Então Adizon disse sobre o lixo e o fato de que o lixo ensinou o método para dissolver contratos. Zawai olhou fixamente, então ele sorriu levemente e disse, por isso você concordou tão facilmente em jurar sua lealdade a mim. Então você pretendia fazer isso. Bom. Me diga sobre a técnica de dissolver um contrato. Adizon não hesitou e rapidamente respondeu, sim, jovem mestre. Então ele repassou o método para Zawai. Zawai ouviu calmamente enquanto Adizon lhe dizia sobre como dissolver um contrato. O método era verdadeiramente maravilhoso. Na verdade ele podia negar um contrato. Depois de ouvir a técnica, Zawai só pode suspirar pela quantidade de talento que era necessário para fazer isso. Isso verdadeiramente veio de uma pessoa extraordinariamente talentosa. Zawai não ficou preocupado que Adizon usasse essa técnica, pois traição era impossível. O método usado pelo espaço era um sistema completamente diferente da magia. Sem falar nesta técnica, mesmo o céu e a terra não podiam afetar o espaço. Isso acontece porque o espaço não era algo que pertencia aos céus e à terra. Adizon permaneceu parado ali e não fez nenhum barulho. Depois de algum tempo, Zawai soltou um longo suspiro e disse, realmente maravilhoso. Ah, bom. Adizon, você pode visitar aquele lixo? Melhor, cuide dos assuntos aqui primeiro. Então você pode me levar até esse lixo. Preciso recrutá-lo sob minha asa. Adizon assentiu e disse, jovem mestre pode ficar tranquilo, sei o que fazer. Zawai assentiu, então ele balançou sua mão, deixando Adizon sair. Então Zawai se levantou e olhou para a névoa negra fora da torre e sorriu. Não esperava que o submundo traria outra surpresa prazerosa. Então sua figura piscou e ele entrou no espaço. Dentro do espaço, Meg e Merina estavam preparando o jantar. Laura e as meninas também estavam ajudando. Embora sua técnica não fosse boa, a intenção compensou isso. Gren estava dentro da sala de estar, olhando alegremente para a batalha entre a família Uneal e as raças estrangeiras. Depois de ver Zawai voltar, Gren se levantou e disse, jovem mestre, você voltou. Zawai sorriu e disse, vovô Gren, vamos sentar e beber um pouco. Mais tarde, chamaremos o sogro e os outros. Já faz um tempo desde que todos nos reunimos. Naturalmente, Gren não teve reclamações. Zawai rapidamente enviou alguns mortos-vivos para chamar os outros. Aqueles que foram convidados não eram muitos. Eles eram Rokead, Bloquead, Karen, Shu e Shun. Essas pessoas eram os membros da família mais próximos de Zawai. Por causa disso, Zawai os convidou. Logo, todos estavam presentes. Então Zawai e Gren lhes disseram sobre as questões básicas do submundo. Bloquead, Rokead, Shu e Shun tinham expressões tristes em seus rostos. Eles queriam seguir Zawai nos locais perigosos, mas infelizmente suas forças não eram o bastante. Neste momento, Gren ainda estava treinando-os. A refeição ficou pronta não muito tempo depois. Zawai e os outros foram para a sala de jantar. Depois de sentarem, Zawai olhou para eles e sorriu. Pessoal, se passou um longo tempo desde que nos reunimos. Não é fácil fazer isso hoje em dia. Gren sorriu e disse, jovem mestre, fizemos todos os esforços para ter sucesso, mas ainda não podemos fornecer nenhum meio de te ajudar. Zawai apenas sorriu e disse, não é que vocês não pudessem ajudar, é só que nossos inimigos estão ficando cada vez mais fortes. Entretanto, acredito que podemos derrotar todos nossos inimigos. Tudo bem, não vamos falar sobre isso. Vamos comer. Neste momento, Laura olhou para Zawai e disse, irmão Ai, tem uma coisa que não consegui entender. Como você achou Adizon? Ele usou seu flash de sangue e apareceu a mais de 50.000 quilômetros de distância.
Como você conseguiu achá-lo tão rápido? Zhao Ai olhou para Laura e deu um sorriso. Você esqueceu qual arma usei? É o cajado fantasma de sangue. Quando eu transformei minha espada em um chicote, eu fiz uma pequena agulha na ponta do chicote para se prender no corpo de Adizon. Então mesmo que não pudesse ver para onde ele escapou, eu ainda pude saber sua localização. Dessa maneira, fui capaz de achá-lo rápido. Esse método era verdadeiramente maravilhoso. Mas contanto que a pessoa levantasse um véu misterioso, ele se tornaria inapto. Parecia tão simples. Quando os outros ouviram a explicação de Zhao Ai, eles só puderam admirar seu pensamento. Essa não era uma admiração cega, isso resultou na verdadeira habilidade de Zhao Ai. Não esqueça, a luta de Zhao Ai contra Edizou não foi algo que permitiria mesmo um pouco de distração. Mas ainda assim, Zhao Ai foi capaz de notar a reação de Edizou e fazer esse plano. Era algo que precisava de alguma habilidade para executar. Gren assentiu e disse, o jovem mestre fez magnanimamente. Em frente a esse tipo de inimigo, o mais necessário é a calma. Ao mesmo tempo, não podemos simplesmente deixar que o inimigo escape. Se deixarmos eles escaparem, então eles certamente revidarão quando se recuperarem. Não podemos deixar tal inimigo livre. Laura e as meninas assentiram. Zhao Ai olhou para todos e disse, tudo bem, não vamos falar sobre isso. Na verdade, isso não é grande coisa, então vamos comer. Gren e os outros não expressaram nenhum desacordo e apenas começaram a comer. Após comer um pouco, Zhao Ai de repente se virou para Gren e disse, Vovô Gren, como está o treinamento do Bloqueade e os outros? Assim que eles ouviram a pergunta de Zhao Ai, Roqueade, Bloqueade, Shu e Shun se viraram para Gren. Isso aconteceu porque a resposta também era muito importante para eles. Gren olhou para Bloqueade e os outros e disse, jovem mestre, eles ainda não estão preparados. Embora suas forças tenham sido promovidas para o nível Deus graças ao espaço, sua experiência de combate é muito pequena. Entretanto, estou preparado para enviá-los ao espaço e inferno para treinamento prático. Contanto que eles completem isso, eles serão capazes de trabalhar com o jovem mestre. Assim que ouviram a resposta de Gren, a expressão deles ficou séria. Eles nunca estiveram em uma guerra antes, pode-se dizer que seu treinamento de combate era mínimo. Mesmo Shu e Shun que eram experientes em assassinatos não tinham a habilidade para matar os mortos-vivos. Matar pessoas e matar mortos-vivos era completamente diferente. Se alguém quisesse matar uma pessoa, então cortar seus pescoços ou perfurar seus corações seria o bastante. Por outro lado, esses métodos não funcionariam nos mortos-vivos. Os mortos-vivos não têm corações ou pescoços que poderiam ser cortados. Até mesmo zumbis como Jiang Zheng, mesmo que tivessem pescoços, não era seu ponto fatal. Cortar suas gargantas simplesmente seria inútil. Com essas deficiências, Shun era o mais afetado. Shun era um assassino, um especialista em armas ocultas capaz de assassinar pessoas usando vários métodos. Mas após enfrentar o morto-vivo, suas armas ocultas eram as coisas mais inúteis. Isso acontece porque seus ataques não seriam capazes de matar o morto-vivo. Portanto, esse treinamento prático era muito necessário para Shun. Para Shun e os outros, esse treinamento prático eram boas notícias. Isso porque seu treinamento significava um passo mais perto de retornar e ficar ao lado de Zhao Ai. Com isso em mente, eles estavam muito mais próximos do sucesso. Quando ele ouviu a explicação de Gren, Zhao Ai assentiu e disse, tudo bem. Faça-os se adaptarem aos trajes de combate primeiro. Se eles puderem usar os trajes, então eles não morreriam facilmente. Neste momento, Roqueai se levantou de repente e disse, jovem mestre, tenho um pedido. Zhao Ai encarou, então ele virou seu olhar para Roqueai e disse, não precisa ser educado demais. Não importa qual for seu pedido, certamente farei meu melhor para cumprir. Roqueai olhou nos olhos de Zhao Ai e disse, jovem mestre, peço a você que se eu morrer em batalha um dia, então por favor me transforme em um morto-vivo. Deixe-me continuar seguindo do seu lado. Bloqueai também se levantou e disse, jovem mestre, estava pensando a mesma coisa que o irmão mais velho. Se eu morrer em batalha um dia, então por favor me transforme em um morto-vivo. Shu e Shun também se levantaram e disseram as mesmas palavras. Zhao Ai olhou para os quatro, seu rosto afundou quando ele disse, vocês quatro, por que estão falando sobre morrer?
Vocês realmente acham que me falta mão de obra? Aqueles mortos-vivos são mais que o bastante como meus soldados. Lembre-se, nunca mais falem besteiras como essa. Vocês são minha família, então como eu deixaria vocês morrerem em batalha? A missão de vocês é sobreviver e viver ao meu lado. Green também se virou para os quatro e disse, tudo bem, sentem-se. Seu jovem mestre tem mais de 1 bilhão de mortos-vivos, e todos eles têm habilidades que não é nem um pouco pior que a de vocês. Assim que eles ouviram Green, Bloquead e os outros sentaram. Eles sabiam que Zawai e Green somente disseram aquelas palavras porque eles se importavam com eles. Eles se sentiram gratos. Depois de comer sua refeição, Green e os outros foram embora. Enquanto isso, Zawai não voltou de imediato para o submundo. Ao invés disso, ele se sentou na sala de estar e olhou para o que a Dizon e os outros estavam fazendo. A Dizon e os outros atualmente estavam cuidando da cidade Três Santos. Na verdade, não havia mais nada com o que lidar. Ele também deixou algumas armadilhas ocultas na sua retaguarda. Agora, ele pode aproveitar a vantagem dessa oportunidade para remover os perigos ocultos para que pudesse assumir total controle de sua força para Zawai. Mais importante, apenas quando a Dizon estabilizasse essas cidades que eles e Zawai seriam capazes de ir procurar por aquele lixo. Viver em outro mundo. Capítulo 1008. Quase ninguém no submundo notou as mudanças acontecendo na cidade Três Santos. Eles nem mesmo sabiam que as mudanças ocorridas na cidade era algo que afetaria o submundo inteiro. A Dizon agora era completamente leal a Zawai. Para não dizer o método de dissolver contratos, mesmo se fosse trabalhos mágicos, ainda era inútil. A Dizon agora pretendia fazer seu melhor por Zawai. Pelo que a Dizon podia ver, Zawai tinha prestado muita atenção naquele lixo. Até mesmo parece que ele dava mais importância ao lixo que a Dizon. Embora Dizon não soubesse por quê, ele sabia que esse assunto seria vantajoso para Zawai. Neste caso, ele precisaria lidar o mais rápido possível com esse assunto. Entretanto, resolver esse assunto não era fácil. Antes que pudessem partir, eles precisavam cuidar da cidade Três Santos e também das outras cidades que a Dizon pegou antes. Na verdade, no submundo, uma vez que uma cidade era conquistada, quase não haveria rebelião acontecendo. Isso acontece porque a hierarquia era muito rigorosa aqui. Essa hierarquia estava inscrita nos ossos dos mortos-vivos. Mortos-vivos de nível baixo não ousariam se rebelar. Porém, isso não indica que não haveria nenhum perigo nessas cidades. Por causa disso, a Dizon deixou alguns subordinados de alto nível dentro das cidades que ele conquistou antes. Isso era para garantir a estabilidade da cidade. Também, a Dizon tem seus próprios inimigos. Eles não ficariam parados observando a Dizon partir. Quando a Dizon saísse, então seria possível para seus inimigos agarrarem as cidades dele. No submundo, especialistas como a Dizon não tinham um ou dois, havia muitos deles. Mesmo se contasse apenas dentro do exército da resistência, ainda haveriam seres no nível de a Dizon. De fato, apesar de ser forte, a Dizon não era o mais forte. Mas embora houvessem outros seres fortes, sua influência não era a mesma. O lugar de Dizon no exército da resistência, em uma palavra, era belicista. Ele estava inclinado a unificar o exército da resistência e então prosseguir para lidar com o Templo das Trevas. Naturalmente, oposto aos belicistas estavam os pacifistas. Esses pacifistas acham que manter a situação atual seria melhor. Esses dois lados não estavam em paz um com o outro. Por outro lado, havia o grupo de Kampala, uma facção livre e restrita. O tão chamado facção livre e restrita era na verdade pessoas que ficavam em cima do muro. Eles não pertenciam a nenhuma facção, eles só ficaram neutros e protegiam seu território. Se as pessoas do Templo das Trevas atacassem, somente então eles entrariam na guerra. Sendo pessoas em cima do muro, não havia nenhum pacifista ou belicista entre eles, todos eles queriam proteger sua terra. No submundo, o exército da resistência controla mais de 100 cidades. Por outro lado, o Templo das Trevas controla várias centenas. Se não fosse por causa de seres fortes dentro do exército da resistência, então o Templo das Trevas já teria assumido o controle do submundo. A Dizon era o representante da facção belicista no exército da resistência. Sem falar na oposição dos pacifistas, mesmo os outros belicistas olhariam com cobiça para suas cidades. Portanto, o campo de Dizon ainda era um pouco estável.
Adizon queria estabilizar seu lado para que Zhao Ai pudesse ficar tranquilo. E o motivo pelo qual Adizon estava confiante de fazer isso era porque agora ele tinha o apoio de Zhao Ai. Não se deve subestimar a ajuda que Zhao Ai pode fornecer. Quanta força militar Zhao Ai tem? Ele tinha mais de 1 bilhão de mortos-vivos de nível alto. Com esse apoio, Adizon era completamente capaz de estabilizar seu Jardim dos Fundos. Zhao Ai sabia disso, então ele não interferiu. Ele já disse a Adizon que ele o apoiaria. Portanto, Adizon ter essa confiança não era nada incomum. Zhao Ai estava completamente confiante nas habilidades do espaço. Adizon tinha sido subjugado pelo espaço, e como fez isso, Adizon não o trairia. Por causa disso, Zhao Ai não se reteve em enviar mortos-vivos para Adizon. Não havia necessidade por suspeita e dúvida. Adizon agora tinha saído da cidade Três Santos, levando os mortos-vivos para as cidades que haviam se rendido a ele. Os métodos de Adizon estavam funcionando muito bem. No mês seguinte, Adizon levou seus mortos-vivos e reconquistou as cidades que havia conquistado. Pode parecer redundante, mas não era nem um pouco. Naquela época, Adizon apenas conquistou os seres fortes daquelas cidades. As pessoas comuns não foram subjugadas. Desta vez, Adizon assumiu o controle do exército de mortos-vivos e varreu aquelas cidades. Todos os mortos-vivos foram enviados para o espaço, se tornando subordinados de Zhao Ai. Na verdade, Zhao Ai não esperava que Adizon usasse esse método. Depois que Adizon capturou todos os mortos-vivos dentro das cidades, os mortos-vivos dentro do espaço de Zhao Ai foram várias vezes multiplicados. Agora Zhao Ai tinha vários bilhões de mortos-vivos dentro do espaço. Naturalmente, esses bilhões de mortos-vivos não estavam todos dentro do espaço, alguns deles foram colocados de volta no submundo. Mas desta vez, eles eram leais a Zhao Ai. Ao ter esses mortos-vivos, isso significava que as cidades de Adizon eram quase inexpugnáveis. Se outros mortos-vivos chegassem nas cidades neste momento, então eles descobririam um fenômeno muito estranho. Os mortos-vivos dentro dessas cidades não eram tão movimentados quanto as outras. As cidades eram como uma máquina bem oleada. Os mortos-vivos dentro daquelas cidades sairiam e procurariam por coisas de valor. Então eles as entregariam para o gerente da cidade e em troca eles seriam recompensados. Era impossível para os outros mortos-vivos saberem que isso foi ideia de Zhao Ai. Depois de ver as ações de Adizon, Zhao Ai decidiu copiar o sistema dentro do espaço e implementar nessas cidades de mortos-vivos. Levou quase um mês para essas cidades terem progresso. Nesse tempo de um mês, a batalha entre a família Unial e as raças estrangeiras tinha terminado. Quem venceu e quem perdeu ainda não estava claro. Se levar em conta as perdas, então a família Unial venceu. A taxa de perdas entre as duas partes era um atordoante 10-1 em favor da família Unial. Entretanto, isso não significava que a família Unial foi a vitoriosa. Deve-se saber que treinar pilotos de armadura mágica no plano Atlanta não era nada fácil. Eles gastavam muito mais recursos que um guerreiro no mesmo nível. Por causa disso, embora a família Unial tivesse repelido as raças estrangeiras, sua capacidade de expansão foi travada. Neste momento, eles só podiam defender o continente Touro, bem como capturar os planos pertencentes ao clã Thunder, Bárbaro e Pegasus ao lado. Embora esse fosse o caso, a família Unial não levou isso como uma perda. Eles queriam os recursos do continente Touro e eles conseguiram, embora depois de pagar um grande preço. Entretanto, havia um fenômeno particular no plano Atlanta. Se você tiver dinheiro, então você não terá falta de pessoas para trabalhar para você. Você pode até comprar pessoas. Na verdade, o plano Atlanta uma vez aboliu a escravidão, ninguém podia comprar ou vender pessoas. Contudo, essa regra se tornou inútil quando abrir outros planos se tornou predominante. No final, o plano Atlanta só podia corrigir a lei. As pessoas do plano Atlanta tinham permissão para comprar ou vender pessoas, mas essas pessoas precisavam ser de outros planos. Humanos do plano Atlanta não podiam ser vendidos. Se alguém fosse descoberto violando essa lei, então eles seriam punidos severamente. Essa emenda era equivalente ao plano Atlanta concordar com a existência da escravidão. Isso aconteceu porque as pessoas do plano Atlanta não pareciam diferentes das pessoas dos outros planos. Bastaria rotular uma pessoa como alguém de outro plano e eles poderiam ser comprados ou vendidos. Essa condição foi colocada no escuro pelas pessoas superiores do plano Atlanta. Por causa disso,
As massas celebravam que seus lords estavam sendo magnânimos quando na verdade eles estavam fazendo coisas desonestas no escuro. Por causa disso, a família O'Neill não estava preocupada de que ninguém viesse para o continente Touro agir como sua força de trabalho. De fato, os minérios que eles ganharam no continente Touro eram bastante para comprar pessoas e treinar muitos pilotos de armadura mágica. A única coisa que precisavam era de tempo. Como a família O'Neill não tinha como atacar as raças estrangeiras e o último não podia fazer o mesmo, o continente Touro inesperadamente ficou pacífico. No entanto, isso não era algo que Zhao Ai queria. Isso porque Zhao Ai queria ver uma armadura mágica de nível mais alto da família O'Neill. A família O'Neill ainda não havia investido muito nessa guerra. Ao invés da luta, a atenção de Zhao Ai foi colocada no patriarca da família O'Neill. E através disso, Zhao Ai pode afirmar que a família O'Neill tinha uma armadura mágica mais poderosa que a armadura mágica de nível Deus. Contudo, essas armaduras eram como as armas supremas, elas não podiam ser facilmente usadas. A batalha contra as raças estrangeiras estava além das expectativas da família O'Neill. Por causa disso, eles não trouxeram armaduras mágicas mais poderosas para o continente Touro. Depois de experienciar essa árdua batalha, a armadura mágica tinha começado seu transporte. Mas como levava tempo para transportar essa armadura mágica, e como a luta estava em um impasse há muito tempo, os dois lados recuaram antes mesmo que a armadura mágica chegasse. Como essa armadura mágica não chegou, Zhao Ai não tinha como saber seu desempenho em uma luta. Contudo, Zhao Ai não estava muito ansioso com relação a esse assunto. Isso acontece porque ele sabia que as raças estrangeiras não deixariam a família O'Neill assumir livremente o continente Touro. E ao mesmo tempo, a família O'Neill não aceitaria ter um inimigo oculto o tempo todo. Uma guerra aconteceria mais cedo ou mais tarde. Quando isso ocorresse, a família O'Neill com certeza usaria essa armadura mágica e Zhao Ai seria capaz de ver seu poder. Zhao Ai também ouviu porque a família O'Neill não podia usar livremente essa armadura mágica. Isso por causa de seu consumo de energia. Conversores de energia comuns podem funcionar, mas não seriam o bastante. Os conversores de energia não só restringiam a performance da armadura mágica, como também reduziam drasticamente o tempo que poderia ser usado. Pegue uma armadura mágica como exemplo. Se ela usar um conversor de energia, então pode permanecer operacional por 6 horas. Se estivesse em uma luta intensa, então poderia funcionar por 4 horas. Quanto àquela armadura mágica, uma conversor de energia comum somente seria o bastante para funcionar normalmente por 1 hora. Mas se entrasse em uma batalha, então precisaria de um bloco de energia especial. Esse bloco de energia era algo raro mesmo no plano Atlanta. Esse pedaço da informação atiçou o interesse de Zhao Ai. Ele queria ver esse bloco de energia que o patriarca O'Neill estava falando. A paz foi restaurada no reino divino. Isso fez Zhao Ai mudar sua atenção completamente para as questões do submundo. Neste momento, as 20 cidades de Adzun estavam sob seu controle. Todos os mortos-vivos naquelas cidades tinham sido convertidos. Contanto que o ritmo continuasse assim, então Zhao Ai seria capaz de procurar pelo Li junto com a Adzun. Zhao Ai estava muito curioso para com aquele Li. Ele queria saber a personalidade de tal ser. No entanto, Zhao Ai não estava com pressa. Ele sabia que ficar ansioso seria inútil. Zhao Ai já tinha perguntado a Adzun sobre a posição daquele Li. Adzun disse que o Li estava em um local muito secreto. Seria impossível para mortos-vivos comuns chegarem lá. Como o local não era perigoso para aquele Li, ele teoricamente não iria embora. Depois de obter uma garantia de Adzun, Zhao Ai relaxou. Eles precisavam unificar o exército da resistência e cultivar uma base estável. Por causa disso, era importante para Zhao Ai estabilizar os locais que Adzun conquistou primeiro. Depois de 1 mês e 10 dias, Adzun finalmente tomou conta das cidades sob seu governo. Cada cidade tinha 1 ou 2 seres tão poderosos quanto Jiang Zhang gerenciando. O resto dos mortos-vivos eram homens de Zhao Ai. Com isso, as cidades não estariam em perigo. E por causa do espaço, aquelas cidades se apoiariam o tempo todo. Quando uma cidade experienciasse um problema, então as outras cidades imediatamente ofereceriam reforços. Depois que tudo foi resolvido, Zhao Ai e Adzun partiram para achar o território daquele formidável Li. Viver em outro mundo. Capítulo 1009. Zhao Ai estava sentado calmamente dentro da carruagem óssea de Guli. Fora da carruagem,
Podia-se ver que aqueles puxando-a não eram esqueletos na forma humana comum. Pelo contrário, ela foi levantada por 4 bestas ósseas gigantes enquanto voava no céu. Essas 4 bestas ósseas tinham aproximadamente a mesma estrutura de um humano. Todavia, elas tinham 4 fortes membros, bem como longas e afiadas presas. Era possível ver que as bestas eram 4 macacos gigantes. Dentro da carruagem havia várias mobílias ósseas cobertas por pele de besta. Em uma mesa estavam 2 taças cheias de vinho vermelho. Adizon estava sentado ao lado oposto de Zhao Ai. Zhao Ai olhou para Adizon e sorriu. Adizon, você precisa aprender a se entregar. Prove isso. É o melhor vinho vermelho que o espaço pode produzir. Como Adizon teve mais contato com Zhao Ai, ele não era tão educado e respeitoso como antes. Ele agora estava agindo de maneira mais confortável na frente de Zhao Ai. Naturalmente, sua lealdade para com Zhao Ai permaneceu inalterada. Ele só conteve sua reverência. Afinal, Adizon era um rei, e ele também era um ser inteligente. Embora ele tenha sido subjugado pelo espaço, suas memórias não foram alteradas. A única coisa que mudou foi o fato de que ele agora era leal a Zhao Ai. Adizon pegou uma taça de vinho vermelho e tomou um gole. Depois que ele abaixou sua taça, ele sorriu e disse: é muito bom, muito saboroso. No submundo, só podemos beber sangue das piscinas de sangue ou sangue de bestas mágicas. Aquelas coisas simplesmente não têm sabor. Zhao Ai olhou para Adizon e disse: os vampiros não precisam beber sangue para viver. Você tem alguma outra escolha? Adizon sorriu e disse: jovem mestre, nós vampiros somos na verdade um tipo de morto-vivo. Durante o início da nossa vida, somos fracos morcegos vampiros. Nesse estágio, só podemos sobreviver bebendo das piscinas de sangue. Depois de beber sangue o bastante da piscina de sangue, nós lentamente fazemos a transição para virarmos mortos-vivos. Embora o sangue possa nos fornecer energia, depois de virar vampiro, podemos sobreviver absorvendo a névoa negra. Apenas quando estamos feridos ou queremos beber sangue que o fazemos. Zhao Ai assentiu. Parece que os vampiros do submundo eram diferentes daqueles da Terra. Isso também fez Zhao Ai saber que esse lugar estava desconectado à Terra. Afinal, os vampiros na Terra apenas existem em lendas, na fantasia das pessoas. Mas neste universo, um estava sentado bem na frente dele. Desta vez, os dois saíram para achar o lixo que Adizon mencionou. Os dois não trouxeram mais ninguém. Naturalmente, Zhao Ai ainda era capaz de levar seu exército, afinal, havia o espaço. Adizon olhou para Zhao Ai e disse: além disso, no meu nível atual, não preciso mais beber sangue. Contanto que eu absorva a névoa negra, eu posso ter força ilimitada. Zhao Ai assentiu: bom, a névoa negra do submundo é verdadeiramente misteriosa. Certo, quão longe estamos da próxima cidade? A força espiritual de Adizon vasculhou antes dele dizer: não está longe. Em meio-dia, chegaremos na cidade Osso Seco. Zhao Ai tinha uma expressão curiosa no rosto quando perguntou: Adizon, como o submundo diz o tempo? Também, como você distingue entre dia e noite? Adizon sorriu e disse: jovem mestre, existem muitos métodos no submundo, e cada um deles é diferente. O tempo não tem uso para os mortos-vivos, então ninguém olha o tempo. Mas quanto a dia e noite, podemos ver pela concentração da névoa negra. Quando a densidade da névoa está forte, então é noite. Se está fina, é dia. Zhao Ai assentiu. Ele sabia que os mortos-vivos seriam os mais sensíveis às mudanças da névoa negra. Como a névoa negra estava por toda parte, usar esse método para dizer o tempo era bastante conveniente. Zhao Ai também varreu o exterior com sua força espiritual, então ele suspirou. Não esperava que plantas fossem capazes de sobreviver no submundo. Também, aquelas plantas parecem muito estranhas. Essa é a minha primeira vez vendo plantas crescendo que se parecem com ossos. Nos últimos dias, Zhao Ai tinha um pouco de entendimento com relação às coisas estranhas no submundo. Haviam muitas plantas aqui, e todas elas pareciam muito estranhas para Zhao Ai. Algumas dessas plantas eram escuras como breu. Embora elas tivessem folhas crescendo, essas folhas também eram pretas. Não era um verde muito escuro, mas sim completamente preta. Também haviam algumas plantas que eram vermelhas, e também algumas que eram completamente vermelho sangue. Mas uma das plantas mais estranhas que Zhao Ai viu foram essas plantas ósseas.
O tronco da planta era um enorme osso com seus ramos sendo versões mais finas. Suas folhas também eram feitas de ossos. Em resumo, a planta parecia com uma peça de arte feita puramente de ossos interligados. Não lembrava nada que pudesse ser chamado de vivo. Quando Zhao viu essas plantas, seu primeiro pensamento foi que elas eram falsas. Mas posteriormente ele descobriu que não eram. Essas plantas tinham raízes. E quando elas foram enviadas para o espaço emitiu uma notificação. De acordo com o espaço, essa planta era um tipo de flora de alto nível. Parece que essas plantas teriam grandes usos no futuro. Isso aconteceu porque o espaço apenas identificou como alto nível e mais nada. Isso significava que o nível do espaço não era o bastante para descrever as propriedades da planta. Após ouvir a notificação do espaço, Zhao imediatamente soube que essas plantas ósseas eram ótimos itens. E estar no nível alto era sinal de uma coisa boa. Isso foi o que Zhao aprendeu depois de ter o espaço por tanto tempo. O que deixou Zhao mais surpreso foi o fato de que essa planta só podia sobreviver em montanhas ósseas. Se você mudar sua localização, então não cresceria. Zhao não teve escolha além de sair e levar aquela montanha óssea para o espaço. Mas Zhao não esperava que após levar aquela montanha óssea para o espaço, o mesmo emitiria uma notificação. Dizia que a montanha óssea tinha melhorado o espaço e inferno. Não só isso, na verdade aumentou o espaço em um nível. Ao mesmo tempo, foi declarado que a montanha óssea podia crescer. Uma vez que ficasse grande o bastante, então produziria automaticamente esqueletos por conta própria. Isso definitivamente foi uma surpresa inesperada para Zhao. Zhao não pensou que o espaço teria tal função. Ele imediatamente levou uma montanha óssea maior para o espaço. Entretanto, desta vez, o espaço não emitiu uma notificação. A montanha óssea não produziu nenhum esqueleto também. No final, Zhao só pode desistir. Agora ele estava se perguntando quais outras coisas ele poderia ver no submundo. Quando a Dizon ouviu os comentários de Zhao, ele sorriu e disse: existem muitas coisas estranhas no submundo. De fato, não há muitas plantas ósseas existindo aqui. Isso é porque os mortos-vivos as comem imediatamente já que elas podem aumentar seu nível. Zhao assentiu, ele realmente não sabia quais usos essas plantas tinham. Mas Zhao ainda tinha mortos-vivos vagando pelas cidades para coletar quaisquer coisas estranhas que encontrassem. A Dizon olhou para Zhao e disse: jovem mestre, embora não haja muitas plantas no submundo, cada uma delas são muito úteis. E mesmo que criaturas sombrias geralmente comem plantas, eles podem engolir almas ardentes também. Ao mesmo tempo, eles podem sobreviver ao consumir sangue das piscinas de sangue. É por esse motivo que seus corpos produzem pedras espirituais. Zhao assentiu. Depois de um longo período de evolução, não seria irracional para as criaturas sombrias acharem maneiras de sobreviver. Eles não tinham olhos, eles podem beber das venenosas piscinas de sangue, e podem até mesmo absorver almas ardentes. Era óbvio que tudo era para sobreviver. Afinal, almas ardentes e piscinas de sangue eram as coisas mais comuns no submundo. Assim como a Dizon disse, não havia muitas plantas no submundo. Zhao acreditava que isso ocorria por causa do submundo ser desprovido de vida. Mesmo essas plantas mutantes achavam difícil de sobreviver. Enquanto os dois estavam conversando, Zhao de repente pôde sentir a presença de uma cidade na frente deles. A Dizon também descobriu. Depois de usar sua força espiritual, a Dizon se virou para Zhao e disse: jovem mestre, a cidade Osso Seco está na nossa frente. É uma cidade muito importante para os mortos-vivos. Você quer ir lá para descansar? Na verdade, com suas forças, eles não precisavam descansar. Entretanto, Zhao queria dar uma olhada na cidade Osso Seco. Então ele assentiu e disse: tudo bem, vamos descansar um pouco. Eu também quero ver quão diferente a cidade Osso Seco é da cidade Três Santos. A Dizon sorriu e disse: definitivamente é diferente. A cidade Osso Seco é uma cidade bastante importante para o exército da resistência. A cidade Três Santos não é tão significante. A cidade Três Santos é um lugar construído por Kampala e os outros dois, então sua localização é bastante remota. Por outro lado, a cidade Osso Seco tem conexões com o exército da resistência e o Templo das Trevas. Por causa disso, a cidade é muito grande. Ao mesmo tempo,
Como há muitos mortos-vivos fazendo transações aqui, hotéis foram construídos. Eles são muito raros no submundo. Quando ele ouviu a Dizon, Zhao Ai disse, o submundo tem hotéis? Essa é a primeira vez que eu ouvi isso. Interessante. Precisamos dar uma olhada dentro da cidade e ver se achamos coisas úteis dentro. A Dizon sorriu e disse, você pode esbarrar com algo bom de vez em quando, mas a probabilidade disso acontecer é muito baixa. Afinal, não há muitas coisas boas no estéril submundo. Enquanto dizia isso, a carruagem óssea seguia na direção da cidade Osso Seco. Viver em outro mundo. Capítulo 1010. A cidade Osso Seco era estruturalmente similar à cidade Três Santos. No entanto, sua muralha era muito maior em comparação. Seu portão também era maior. Assim como a cidade Três Santos, a cidade Ossos Secos só tinha um portão principal, não havia outros portões presentes. Ao mesmo tempo, carruagens raramente eram vistas entrando e saindo do portão. Simplesmente não havia muitas carruagens no submundo. Em uma cidade como essa, embora houvesse muitos mortos-vivos atravessando o portão da cidade, nenhuma taxa de entrada foi coletada. O negócio na cidade era muito mais aberto que em outros grupos. O sistema de morto-vivo não tem tais coisas como coleta de taxa. Zhao Ai e Dizon dentro da carruagem óssea entraram na cidade. Os guardas no portão da cidade não puderam deixar de olhar para a carruagem óssea. Estava claro que eles não viam pessoas de alto nível entrando na cidade Osso Seco com frequência. No submundo, contanto que um morto-vivo vá para uma cidade e faça uma transação, então significa que ele tinha alguma inteligência. Em outras palavras, esses mortos-vivos eram como pessoas. Eles podem pensar por si mesmos e negociar como no mundo humano. O único, porém, era que por causa de seu ambiente de vida, suas culturas eram muito diferentes. Zhao Ai e Dizon entraram na cidade Osso Seco. Ficou claro que a Dizon tinha algum entendimento relacionado à cidade. Após entrar, a Dizon imediatamente levou Zhao Ai para um prédio. Zhao Ai inspecionou o prédio. Ele era feito de pedra lisa enquanto o chão era vermelho sangue. Zhao Ai sabia que esse solo deveria ser feito da argila encontrada perto das piscinas de sangue. Sua energia de sangue era realmente bastante forte. Mas o que mais surpreendeu Zhao Ai foi o fato de que o teto das casas do submundo era feito de ossos. Os mortos-vivos do submundo parecem ter se tornado habilidosos quando se trata de usar ossos. Quando Zhao Ai viu isso pela primeira vez, ele ficou atordoado já que o telhado não tinha nenhuma goteira. Zhao Ai e Dizon entraram no hotel. Quando eles entraram, Zhao Ai viu que as mobílias eram todas feitas de ossos. Também, Zhao Ai ficou surpreso ao ver que havia lixo entre os esqueletos que estavam trabalhando aqui. Assim que entraram no hotel, um lixo imediatamente se aproximou. O lixo se curvou e disse, bem-vindos ao Hotel Osso Seco. A Dizon olhou para o lixo, então jogou uma pedra espiritual e disse, prepare os melhores quartos. O lixo olhou para a pedra espiritual na sua mão, seus dois olhos ficaram mais brilhantes e ele imediatamente disse, tudo bem, por favor venham comigo. Então ele flutuou na direção do hotel. Embora o hotel parecesse muito comum, seu interior era na verdade muito largo. Depois que o lixo levou Zhao Ai e Dizon para seu quarto, ele se virou e foi embora. Zhao Ai entrou no quarto e o inspecionou. Era uma suíte comum com 3 quartos, uma sala de estar e um banheiro. No entanto, o que surpreendeu Zhao Ai foi a pequena piscina de sangue no banheiro. Dentro da sala de estar havia uma cadeira feita de ossos. A cadeira era bastante boa, estava coberta com pele de besta tornando-a confortável de sentar. Depois que Zhao Ai sentou, a Dizon disse, jovem mestre, acho que não seremos capazes de descansar por muito tempo. Agora que chegamos, o Lorde da cidade Osso Seco com certeza virá visitar. Zhao Ai respondeu, você conhece o Lorde da cidade? A Dizon sorriu e disse, percebo que não falei sobre isso, mas eu já estive na cidade Osso Seco 2 vezes. Tem 5 lordes da cidade aqui, 3 deles são Lich, enquanto os outros 2 são seres com a mesma força de Guli. As pessoas mais comuns nesta cidade são Lich e esqueletos. Da última vez que vim, eu comprei muitas almas ardentes de alto nível de um lorde da cidade. Zhao Ai olhou para Dizon e disse, eles vendem muitas almas ardentes de alto nível aqui? A Dizon assentiu e disse, eles vendem. Como essa é uma localização importante, eles armazenam muitas coisas aqui. Naturalmente, eles não têm muitas almas ardentes de alto nível.
Entretanto, se você quiser subir para o nível esqueleto dourado, então você não terá problemas em achá-las aqui. Ambos, nós e o Templo das Trevas, precisam de quantidades massivas de almas ardentes de alto nível para melhorar a força de nossos subordinados. Zhao Ai assentiu, ele não esperava que essa cidade tivesse um negócio tão enorme. Interessante, parece que essas pessoas eram comerciantes de guerra. Enquanto Zhao Ai estava pensando, um som foi ouvido de repente de fora. O Sr. Adizon está? É o Yuri, gostaria de ter uma audiência com o Sr. Adizon. Zhao Ai virou sua cabeça para Adizon e o último sorriu levemente e disse, é o Lorde da cidade Osso Seco. O chefe deste hotel é o seu subordinado. Zhao Ai assentiu e balançou sua mão. Adizon imediatamente disse, Lorde da cidade Yuri, por favor entre. Assim que sua voz diminuiu, uma pessoa entrou flutuando. Essa pessoa era um Liche. Pelo que Zhao Ai pode ver, a força desse Liche era pior que a de Kampala, mas não muito. Quando o Liche entrou e viu Zhao Ai sentado ali, ele não pôde deixar de parar, então um brilho rápido passou em seus olhos. Mais cedo, o Liche não ousou usar sua força espiritual para examinar a sala para não fazer a Dizon pensar que ele era hostil. Essa era uma regra no submundo. Se você quisesse que alguém fosse um amigo e não inimigo, então é melhor não usar sua força espiritual para examinar sua morada, ou então certamente causará algum conflito. Embora o Lich tenha ofegado, ele conseguiu se recompor imediatamente. Então ele se curvou para Adizon e Zhao Ai e disse, Yuri cumprimenta o Sr. Adizon e o Sr. Posso saber quem é o Sr.? Zhao Ai se levantou e retornou a cortesia quando respondeu, sou amigo do Sr. Adizon. Eu cumprimento o Lorde da cidade Yuri. Yuri rapidamente fez outra reverência antes de Adizon pedir-lhe para sentar. Na verdade, isso foi apenas uma formalidade já que Yuri estava sempre flutuando, não havia necessidade para ele sentar. Yuri apenas flutuou em cima de uma cadeira enquanto o grupo sentou. Depois disso, Yuri imediatamente se virou para Adizon e disse, posso saber por que o Sr. Adizon veio a este lugar? Se você precisa de algo, então por favor não hesite em me dizer. Adizon sorriu e disse, não temos nada para incomodar o Lorde da cidade neste momento. Eu e meu amigo só estamos de passagem. Esse meu amigo nunca visitou o exército da resistência antes, então eu trouxe aqui para ver. Quando Yuri ouviu Adizon, ele não pôde deixar de dar uma olhada estranha em Zhao Ai. Embora Yuri não fosse tão forte quanto Adizon, ele podia ver que a força de Zhao Ai não era pior que a de Adizon. Naturalmente, da aparência de Zhao Ai, Yuri foi capaz de saber que ele era um faraó sombrio. Yuri não esperava que um especialista do nível de Zhao Ai nunca tivesse visitado o exército da resistência antes. De onde ele veio? Ele praticou sozinho por todo esse tempo para ganhar sua força. É inconcebível demais. Adizon olhou para Yuri e soube o que o Lich estava pensando. No entanto, Adizon não se incomodou em explicar. Palavras demais apenas tornariam as coisas piores. Também, com o status de Adizon, não havia necessidade de explicar para alguém como Yuri. Adizon apenas olhou para Yuri e sorriu. Como o Lorde da cidade está aqui, quais coisas boas você conseguiu recentemente? Embora só estejamos de passagem desta vez, meu amigo na verdade quer coletar coisas estranhas. O Lorde da cidade tem coisas que podem chamar seu interesse. Quando Yuri ouviu Adizon, seus olhos iluminaram. Zhao Ai ficou surpreso pela performance de Yuri. Ele sempre achou que o Lich fosse como Kampala, que gostava de fazer pesquisa. Contudo, Yuri na verdade estava agindo como um comerciante. Isso não foi o que Zhao Ai esperava. Yuri rapidamente se virou para Zhao Ai e disse, o senhor veio na hora certa. A cidade acabou de ganhar muitos itens bons. O senhor quer dar uma olhada? Zhao Ai encarou Yuri, então ele disse, sério? Isso é bom. Quando poderei dar uma olhada? Após ouvir Zhao Ai, Yuri soube que ele era do tipo de colecionador maluco. Essa não era a primeira vez que Yuri havia visto esse tipo de pessoa. De fato, muitos mortos-vivos de alto nível no submundo tinham algum tipo de coleção própria. Não era uma coisa estranha. Yuri imediatamente disse, a qualquer momento. O senhor pode vê-lo sempre que quiser. Neste momento, Adizon abriu sua boca e disse, então vamos lá ver agora. Lorde da cidade Yuri, ainda temos coisas para fazer, então não podemos ficar aqui por muito tempo. Naturalmente, Yuri estava feliz, então ele imediatamente assentiu e disse, bom,
Então sigam-me. Depois que ele disse isso, ele se virou e flutuou para fora com Zhao Ai e Adizon o seguindo por trás. Yuri não veio com sua própria carruagem, portanto Adizon o convidou para a carruagem óssea. É claro, Zhao Ai não tirou seu vinho vermelho. Era impossível para o submundo produzir vinho vermelho. Se Zhao Ai revelasse que tinha vinho vermelho, então isso apenas levantaria suspeita de Yuri. Não havia um costume de pedir às pessoas para beber no submundo. Se alguém quisesse oferecer sua hospitalidade, então a pessoa ofereceria algumas almas ardentes. Mas poucas pessoas usariam isso, especialmente com pessoas de alto nível como a Dizon. Zhao Ai experienciou as habilidades de comerciante do Lorde da cidade Yuri quando ele subiu na carruagem óssea. Não demorou muito para o lixo soltar uma barragem atordoante de complementos. Porém, Zhao Ai não desprezou Yuri por causa disso. Pelo contrário, Zhao Ai ficou mais interessado no lixo. A versatilidade e fala de Yuri definitivamente era a marca de um grande comerciante. A Dizon não sabia o que Zhao Ai estava pensando, mas ele desprezou Yuri. Afinal, a Dizon não era um empresário e nem queria ser. Com seu status, era natural para ele desprezar Yuri. Especialistas como a Dizon desprezam pessoas como Yuri porque, para eles, força era tudo. Pessoas escorregadias como Yuri não eram pessoas que eles conseguem ver olho no olho. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.